Olá, pessoal, vamos lá. O professor, ele entrou em equilíbrio químico, então eu vou seguir o que ele está passando. Se caso ele não voltar em cinética química, eu passo uma atividade complementar para vocês poderem entender certos conceitos aí do equilíbrio, tá? Então, o que vem ser um equilíbrio? Até o momento a gente trabalhava quando uma reação, por exemplo, aqui, ó, quando eu tinha uma reação, vamos supor, de A reagindo com B, formando C mais D. Então, o que está acontecendo? Quando eu vou reagir esse A e B, ele vai formar C e D. Mas se eu reagir C e D, ele não tem como voltar a ser A mais B, tá? Então, quando eu falo de equilíbrio químico, eu consigo ir do reagente para o produto, e depois de um certo tempo, o meu produto ele passa a ser reagente, o meu reagente passa a ser produto. Então, ele entra em um ciclo. Um exemplo disso, vamos pegar aí, eu tenho um pote com água, ele está fechado, tá? Olha a tampinha aí. Eu deixo lá no sol. O que vai acontecer? Aquela água que está líquida ali dentro do pote, depois de um certo tempo, ela vai começar a aquecer, ela vai começar a virar vaporzinho, certo? Aí esse vapor aí dessa água vai começar a grudar na superfície, tanto da tampa quanto dessa parte do vidro que não tem água. E várias moléculas vão se juntar. Quando elas se juntam, ela volta a ser água. Então aí as gotículas caem de novo aqui. Então, o que vai acontecer? O vapor de água está indo na reação direta, ó, ele está saindo do líquido, indo para o vapor. E depois ele vai do vapor voltando para o líquido, tá? Então, a gente chama, quando ele vai o normal, é a velocidade direta. E quando acontece o inverso, velocidade inversa. Por quê? Então, como que eu vou observar isso através de um gráfico, tá? Esse é o mais simples, mas pode aparecer vários, tá? Nesse que vai ter essa mesma característica. Então, vamos ver aqui, ó. O equilíbrio, a gente fala quando a velocidade direta vai ser igual à inversa. É onde, assim, a mesma quantidade que está virando vapor vai ser a mesma quantidade que está voltando a ser líquido. Então, vai chegar a um certo ponto que ali não vai ter mais como. Então, vamos dizer aqui, olha só. Olhando a velocidade direta. Qual que é a direta? Do líquido passando para o vapor. Eu tenho uma alta concentração de água. Por isso que esse gráfico aqui, ó, eu começo aqui de cima, que eu tenho uma grande quantidade de água virando vapor. E eu não tenho nada de vapor ali dentro do meu potinho. Mas com o passar do tempo e essa reação vai ocorrendo, olha, ele vai começando a se formar. Por isso que ele vai aumentando. Então, o que vai acontecer? Conforme vai ocorrendo a reação, a concentração de reagente vai diminuir e a concentração do produto, o que vai acontecer? Vai aumentar. Vai chegar um certo ponto aí que eu vou ter a mesma quantidade tanto da concentração de reagente quanto a concentração de produto. E a partir daí, o que vai acontecer? Eu não consigo mais definir, ó, ela fica uma reta só, tá? Então, a gente começa a passar que a partir deste ponto, está acontecendo um equilíbrio. Um outro gráfico que vocês podem observar, tá? Ele vai ter as mesmas características, mas ele pode aparecer assim. Ele não precisa grudar. E pode aparecer mais de uma linha. Então, eu tenho que ver aonde que essa linha vai pegar para eu falar que a partir deste ponto, ele entrou
em equilíbrio, tá? Aí vai depender do que o exercício está pedindo para vocês, tá bom? Então, vamos aí. Aí eu já tenho meu primeiro exercício. Ainda eu não vou estar mexendo com estes valores. Por quê? Porque eu preciso que vocês saibam o que significa cinética química para eu poder cobrar. Então, nesse primeiro momento, este exercício eu só vou pedir o quê? Eu quero saber, observando aí o gráfico, a partir de que momento aí do tempo de reação que eles atingiram o equilíbrio químico. Coisinha simples, é só olhar o gráfico e falar depois de quanto tempo. Depois disso, o professor está trabalhando com os fatores que vão influenciar esse deslocamento do equilíbrio, tá? Eu tenho aí uma reação, é claro que, dependendo do que vai acontecer, eu vou alterar isso. Eu coloquei apenas aí o que o professor trabalhou, mas vocês têm ainda, além de que é aqui a parte de reagente e produto, nada mais é que a concentração, tá? Vou colocar até aqui em cima o asterístico. O asterístico é concentração. Concentração de quem? De produto ou reagente, tá? Aí eu vou ter aqui pressão, pressão. Ainda eu vou ter temperatura e catalisador. Depois vocês podem dar uma olhada, tá bom? Então, vamos focar aí apenas na concentração e na pressão, que é o que eu estou pedindo em exercício. Então, quando acontece um deslocamento de equilíbrio, pensa aí que a minha reação, ela tá igual. A mesma quantidade aí que eu vou ter de reagente, eu vou ter de produto, então ela tá em um equilíbrio. Então, se caso eu aumentar algum reagente, eu vou estar meio que desestabilizando essa reação. Então, ela mesma vai se mexer para que esse fator que eu fiz aí, essa parte, ela volta a ficar estável de novo. Então, quando eu tiver uma adição de qualquer reagente, ó, adição de reagente, o que vai acontecer? Eu aumentei a quantidade de reagente. Então, quando eu aumento a quantidade de reagente, ela vai deslocar para o lado dos produtos. Então, ela vai para o lado direito. Por que ela vai para o lado direito? Ela vai dar um jeito de fazer mais produto para essa reação de novo ficar equilibrada, tá? Quando eu falo em equilíbrio, nem sempre quer dizer que eu vou ter 4 reagentes e 4 produtos. Aí vai depender de cada reação, tá? Se caso agora eu aumentar aí algum produto, eu aumentei a quantidade de produto, então a reação vai se deslocar para o lado dos reagentes. Por que o lado dos reagentes? Porque aí reagente vai estar em falta. Então, a reação em si, ela vai começar a produzir mais reagente para ela voltar a ficar equilibrada. Então, ela vai para o lado esquerdo. Isso é quando eu aumento. Agora, eu vou estar retirando. Então, eu diminuí a quantidade de produto. Se eu diminuir a quantidade de produto, lá no produto está em falta. Então, o que vai acontecer? A reação em si vai se deslocar para formar mais produto. Então, ela vai para o lado direito. A mesma coisa vai acontecer se eu retirar reagente.
vai estar com falta, então ela vai deslocar para o lado dos reagentes para evitar esse desequilíbrio, então deixando a reação equilibrada novamente. Então, ela vai para o lado esquerdo, ok? Agora, eu tenho a parte da pressão, aumento de pressão. Eu vou trabalhar com volume, tá, pessoal? O que é esse volume? Aqui que eu falo, ó. Esse volume que eu tô falando aí, vamos supor que eu tenho uma reação aí, que a reação é A mais 2B, dando vamos colocar aqui 4C. O que é o volume? São nada mais que esses números estequiométricos que a gente tem aqui, ó, na frente de cada substância. Então, qual vai ser o volume dos meus reagentes? Eu somo 1 mais 2, então eu vou ter 3 volume na parte dos reagentes e 4 volume na parte dos produtos. Então, quando eu falo aumento de pressão, ela vai se deslocar para qual tiver a menor quantidade de matéria. O que vai ser? Menor volume. Qual que vai ser o meu menor volume? Neste caso aqui que eu coloquei de exemplo, ela vai se deslocar para o 3. Então, ela vai em sentido aos reagentes, tá? Então, aqui eu não vou colocar nem direita nem esquerda, porque vai depender muito da reação que eu vou estar trabalhando. Em cima dessa reação que eu dei como exemplo também, eu posso diminuir a pressão. Então, ela vai se deslocar para a expansão do volume. Qual que é a expansão? Que vai ter a maior quantidade de matéria. O que é essa maior quantidade de matéria? Maior número de volume. Então, neste caso, ela vai deslocar aqui para o lado dos 4 volumes, tá bom? Então, lembrando, aumento de pressão, menor volume. Diminuição de pressão, maior volume. Então, por que eu estou passando isso? Para vocês poderem resolver aí 2 exercícios. Então, aí eu vou ter a minha reação. Lembrando vocês, quando eu não tenho nenhum número na frente, é 1, tá? Aí, tem várias perguntas. A 2 aqui, eu estou trabalhando com a concentração, tá? Então, vou trabalhar com o efeito da concentração em relação à minha reação aí. E no meu terceiro, eu vou estar trabalhando com a pressão. Então, eu vou ter que analisar cada letrinha. Então, ó, segundo a minha reação, o que vai acontecer? Para que lado vai haver esse deslocamento? Quando eu aumento NO e quando eu diminuo NO. Quando eu aumento O2 e quando eu diminuo O2. Depois, quando eu aumento NO2 e quando eu diminuo NO2. Então, vocês vão ter que olhar aí quem é produto, quem é reagente, o que eu estou aí alterando e para qual lado que ela vai ter esse deslocamento para minimizar esse efeito aí que eu causei. Depois disso, eu tenho uma outra reação aqui, lembrando vocês, quando eu não tenho nada é 1, eu quero saber o efeito da pressão. Quando eu aumento a pressão, para qual lado ela desloca? Direita ou esquerda? E quando eu diminuo a pressão? Direita ou esquerda? Então, para eu poder responder isso, eu preciso ficar atenta a essa minha tabelinha que eu também disponibilizei de um outro jeito para vocês, tá bom? Então, para resolver esse exercício, eu preciso daquela tabelinha para saber para qual lado eu vou deslocar, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Pode perguntar, tirar suas dúvidas sem problema nenhum, tá? Até mais e até uma outra vez. Tchau, tchau.